Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Juntos iremos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na presença e na companhia dela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduza. E dele, Paulo Renato. Que Deus nos abençoe. E vamos nós juntos pegar aí o seu livro, você que está chegando, pega o seu Livro dos Médiuns, você pode acompanhar esse estudo conosco. É um estudo sequencial de O Livro dos Médiuns. Nós estamos lá no finalzinho, né? Estamos perto do final do livro. Capítulo 29, o item é o 328, onde Kardec diz o seguinte: a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. A cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem desprezados por homens que se reúnem para estudar. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas. Embora de menor relevo, nem por isso menos dignos são do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar ou a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. E isso também é filosofia. Então nós vemos aí Kardec trazendo essa reflexão de que os fenômenos físicos chamam muita atenção, mas não quer dizer que os fenômenos inteligentes chamem menos, depende do observador, porque muitos que viram o fenômeno físico não se convenceram, e já pelo fenômeno inteligente, as comunicações, a análise dessas comunicações, a filosofia da doutrina, a pessoa se convenceu. Não é isso, Paulo Renato? O próprio Allan Kardec diz que os métodos para se convencerem variam de indivíduo para indivíduo. Os que convencem a uns não convencem naturalmente a outros. Então importa que não generalizemos a maneira como tratamos as questões, no sentido de interpretarmos que o material que oferecemos para o convencimento de uma pessoa pode necessariamente convencer a outra. Não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, os fenômenos físicos sempre nos chamam bastante a atenção. Jesus Cristo atraiu a si uma multidão de pessoas com base nos fenômenos físicos, no sentido das curas, que ele, as manchês, a muita quantidade, digamos assim, fazia. Então, naturalmente, as pessoas buscaram Jesus inicialmente não por sua palavra, mas pela possibilidade de encontrar algum tipo de cura. Mas nós temos também a mensagem do Tabor, quando Jesus conversava com Elias, com Moisés, que era um fenômeno inteligente, que trouxe também alguns aspectos doutrinários, dentro da doutrina cristã, necessários ao aprendizado, ao fortalecimento dos apóstolos ali presentes, que com certeza repassaram esses ensinamentos a outros
e que talvez não tenham surtido os efeitos que os apóstolos talvez julgassem que surtiriam, no sentido da comunicação, daquela revelação de que no Tabor se revelou em conversa com Jesus, Elias e Moisés, porque as pessoas talvez se interessassem um pouco mais pela possibilidade de cura. Nós vemos nas casas espíritas mesmo as reuniões de estudo doutrinário estão relativamente vazias, e as reuniões chamadas para cura, para algum tipo de alívio material, estão sempre muito cheias. Então há que se refletir nesse sentido. E quando que se fala também sobre a ciência espírita, no sentido de que são fatores, digamos assim, os fenômenos físicos e intelectuais são fatores que propiciam o avanço da ciência, ele não está falando, claro, da ciência comum, da ciência ordinária, mas está falando dessa nova ciência, que à época era o espiritismo, né? Porque ele definiu assim o espiritismo, uma ciência nova, quer dizer, uma nova ordem de conhecimentos que a humanidade estava recebendo. Então é essa nova ciência a que ele se refere. Então que a gente não se lance numa tentativa de atualizar as ciências materiais, que não é o objetivo da doutrina espírita. Mas ele também fala aqui sobre a filosofia, né? Então, a doutrina espírita é considerada, Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Então, ele também aí não é uma filosofia comum, né? Não é uma filosofia que se trata nos meios acadêmicos. Ela trata, uma filosofia, digamos, que remonta no seu sentido mais lato, mais primordial, no sentido da busca da sabedoria, do conhecimento superior. E nesse sentido, a doutrina espírita, por ser uma filosofia, ela abrange uma série de conhecimentos que a humanidade já conseguiu atingir, retoma esses conhecimentos, a verdade que existe nesses conhecimentos, analisa-os para tirar uma verdade superior, né? Então, com essa verdade superior, a humanidade vai caminhando em novos rumos e novas metas. Maria de Fátima Miranda. Kardec nos ajuda a refletir que mesmo nos fenômenos, não é, provocados pela mediunidade, existe um fator inteligente. Então, a doutrina espírita, ela não nos convida só à fenomenologia, né, às situações da mediunidade ostensiva. Ela nos remete que por trás daqueles fenômenos existem seres inteligentes. E a filosofia espírita, ela tem esse diferencial, porque parte desses fatos para nos fazer refletir a nossa essência, não é? Não é aquela filosofia simplesmente pautada em cima de uma ideia, de uma teoria com um objetivo difuso. Não, tem um objetivo verdadeiro. A filosofia espírita tem o objetivo de nos fazer reencontrar conosco mesmo e dessa forma cumprir os nossos deveres como filhos de Deus. É interessante que Kardec já começa dizendo, o Paulo comentava sobre isso, que a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Sim. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Então, Paulo falava uma ciência nova, a doutrina espírita, mas nós vemos que no futuro, que não está tão longínquo assim, essas teorias, esses fenômenos espíritas, eles estarão sendo estudados nas universidades. Já estão, de alguma forma, isso já é uma realidade. Claro que na época de Kardec isso era praticamente impensável. Mas hoje é uma realidade, temos muitos pesquisadores sérios, muitos espíritas, outros não, alguns que nem conhecem a doutrina espírita, que estão pesquisando esses fatos espíritas, né? Porque os fatos são espíritas, mas sempre existiram. O Paulo Renato citava aqui há pouco, lá na Bíblia, né? Há tantos milênios que os fenômenos existiam. A gente conversou aqui sobre Moisés, sobre diversos profetas que mostravam fenômenos espíritas, fenômenos físicos, fenômenos inteligentes, os próprios 10 mandamentos
que apenas não se tinha o conhecimento que hoje a doutrina espírita já traz para a gente e que o meio acadêmico, cedo ou tarde, vai adotá-los, porque não há como fugir à lei do progresso, não é, Paulo? Justamente. Embora a parapsicologia, mesmo nos dias de hoje, estude esses fenômenos, alguns pesquisadores renomados ainda tentam restringir os fenômenos ao campo pessoal, ao campo anímico, raciocinando de que todo o potencial para a produção desses fenômenos ditos espíritas estão na mente do ser humano. Isso. Que ainda é desconhecida. Então a gente sempre ouve falar, os especialistas, que o ser humano não usa nem tantos por cento, nem 10%, de sua capacidade mental. É verdade, com certeza. Mas lembramos sempre que o cérebro físico não é a origem do pensamento, não é a origem das faculdades que a pessoa apresenta quando encarnada. Ele é um veículo da manifestação do espírito, né? Ele é o resultado de experiências que o espírito adquiriu ao longo de muito tempo, né? Então, tentar responder questões tão transcendentais, tão profundas, no que diz respeito à alma, restringindo esse campo de pesquisa tão somente o aparelho físico, é andar em círculos. Muitos pesquisadores, mesmo espíritas, tentando atualizar Allan Kardec, andaram em círculos porque se prenderam à terminologia materialista da ciência em voga, mas esquecido de que o espiritismo está um tanto quanto à frente dessas ciências materialistas, porque Allan Kardec mesmo havia dito que ele vai além das ciências materialistas porque ele considera o ser humano um homem encarnado, um espírito encarnado, dotado de faculdades que naturalmente precisam ser pesquisadas, averiguadas, mas que são todas faculdades do espírito. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Prezados ouvintes, estamos de volta com o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, estou na companhia do Paulo Renato, da Maria de Fátima Miranda. E é interessante ainda ressaltar aqui, Miranda, que foi graças às comunicações inteligentes que deram origem aos livros que hoje nós estamos aqui estudando, que a doutrina se desenvolveu. Surge tudo a partir dos fenômenos físicos, mas o grande passo que a doutrina deu, que Kardec pôde dar, foi quando os fenômenos inteligentes também avançaram. A psicografia foi um grande avanço. No início as comunicações eram muito difíceis. Eu fico tentando imaginar aquelas pancadas, né? Cada pancada era uma letra. E depois aquela cestinha, e a cestinha ia de forma muito difícil, formando palavras, até que descobriu-se que o próprio médium, empunhando o lápis, o espírito poderia escrever através de suas mãos. Kardec chamava como é que ele coloca, me ajuda aí que agora fugiu, a escrita mecânica, né? Que foi um grande avanço. Porque o Chico, por exemplo, a gente via que ele baixava a cabeça ali e a mão parece que ela ia de uma forma autônoma. Sem contar que já foi visto que ele psicografou ao mesmo tempo com as duas mãos. Com uma mão ele escrevia uma coisa, com a outra ele escrevia a outra. É um fenômeno realmente extraordinário, porque como imaginar que você consegue... Né, o cérebro é né? Se o fenômeno estivesse no cérebro... Como é que com uma mão ele conseguiria escrever uma coisa seria algo extraordinário. O que mostra o fenômeno inteligente, de uma inteligência fora do médium, né? Um espírito. E são graças a esses fenômenos inteligentes que nós hoje temos a doutrina aí com muitos livros, sobretudo esses que são os fundamentais, que é a obra de Allan Kardec, para que a gente possa entender
o que seja verdadeiramente o espiritismo. Foi por isso que nós falamos no início que por trás do fenômeno físico existe um ser inteligente. E Kardec não se prendeu ao fenômeno em si, né? Ele focou o que estaria por trás. Há de que me provar que mesa tem cérebro para isso, para aquilo, porque ele buscava algo mais, não é? E quando ele diz aqui que incumbe a teoria de todos os fenômenos a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível, do que não é, em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Ele nos ensina a fazer análise do conjunto. Nunca pegar um fato isolado em cima daquele fato tirar uma conclusão. Não é? E nós vamos observar, e o Paulo colocou no início, quando ele vai falar do Espiritismo, ele usa o artigo definido. Ele diz: o Espiritismo é a ciência nova. Ele não coloca o Espiritismo como mais uma ciência, porque justamente vem nos trazer a oportunidade de encontrar os valores do Espírito. Ele fala aqui também da questão da gente penetrar nos mistérios do mundo invisível. À medida que o tempo vai passando, nós vemos que os espíritos, isso é importante ressaltar, porque o próprio Allan Kardec diz, no Livro dos Médiuns, que o espiritismo pode ter dado a primeira palavra, mas não deu a última. Então, novas informações, à medida que o tempo passa, que a humanidade vai estando amadurecida, elas vão chegando. Os fenômenos inteligentes, que são essas comunicações dos espíritos, eles vão dosando as informações de acordo com a época e o nosso preparo para receber as informações. O próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, relata que algumas informações que ele recebeu, ele teve a recomendação de não as publicar. Nem tudo os espíritos autorizaram ele a falar. Talvez ele desencarnou sabendo de muita coisa que ele não tinha autorização para dizer ainda. Então o tempo passou e novas revelações chegaram. Claro, elas precisam estar dentro de um critério. Qual é o critério? Da concordância, né, universal. O que os espíritos dizem tem que ser confrontado com o que outros espíritos dizem em diferentes lugares por diferentes médios. Isso é uma questão muito polêmica até hoje, porque alguns companheiros consideram que essa concordância universal acabou com Kardec, né? Já tem pessoas que defendem isso. Tem outras que são menos radicais, mas dizem que até hoje não se pode afirmar que determinadas informações se enquadram na concordância universal, né, dos ensinos dos espíritos. E nós vemos que Chico Xavier, por exemplo, trouxe várias informações. A Dona Ivone até tem um estudo interessante no livro Devação do Invisível, que ela mostra que muitas informações sobre o mundo espiritual foram dadas por diferentes médiuns, alguns não espíritas, como aquele médium que é um bispo, eu me esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro e trago para vocês, que comprovam que aquilo que os espíritos trouxeram pelo Chico, com mais detalhamento sobre o mundo espiritual, é algo que à época de Kardec ainda não era possível fazê-lo. A gente tem que lembrar sempre que a doutrina espírita, como nós... Só um detalhe, lembrei. A Vida Além do Véu, do reverendo Owen. É um bispo, né? Kardec colocou, como nós já falamos na introdução do Livro dos Espíritos, o título Filosofia Espiritualista. A finalidade dos espíritos era estabelecer as bases de uma doutrina progressista, né? Uma doutrina que viria a tratar das questões mais fundamentais, de interesses mais fundamentais do ser humano, que é a questão da alma, a sua possível existência, a sua possível sobrevivência e as consequências daí oriundas. Quando Jesus veio à Terra, Jesus também tinha essa finalidade, estabelecer as bases do progresso do ser humano. Não do ser humano no sentido da criatura encarnada, mas do ser humano filho de Deus, aquele que transpõe os séculos, que transpõe as eras até atingir lá o progresso a ele destinado. Então também Jesus não disse tudo, nem poderia dizê-lo à sua época, mas ele trouxe as bases sobre as quais outros ensinamentos viriam ser postos, colocados
para que o edifício da construção pessoal, individual, pudesse se fazer ao longo do tempo. Então a doutrina espírita tem essa característica, ela não podia, nas suas bases, trazer detalhamento de nada, detalhamento daquilo que foi postulado ali. Então, nos princípios básicos da doutrina, se estudados meticulosamente, com carinho, nós vamos encontrar todas essas possibilidades trazidas pela psicografia do Chico Xavier. Um conteúdo não infirma o outro, muito pelo contrário, um conteúdo confirma o outro. Tanto assim o é que o Espírito Emmanuel, orientador do Chico à época, falou para o Chico: se eu falar alguma coisa fora de Jesus e de Kardec, me deixe. Quer dizer, ele não veio contraditar nada. Como Jesus falou, eu não vim contrariar a lei posta lá nos 10 mandamentos, eu vim confirmá-la. E aquilo que precisava ser retocado, ele fez os retoques necessários sem ferir profundamente as convicções da época. Porque sabia que os processos de convencimento, como nós já falamos, variam infinito conforme o indivíduo. Então a obra de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier ou veiculada através dele, ela é absolutamente confirmativa da obra básica. Embora algumas pessoas tenham uma visão um tanto quanto acanhada sobre isso, né? Nós temos o instrutor Emmanuel, né, falando lá no início das psicografias lá do Chico, acho que foi do Nosso Lar, alguma coisa dessa, falando que os instrutores espirituais resolveram trazer à Terra um alerta, um despertamento. Porque nós ainda estávamos naquele estado de ilusão com as informações de Jesus. Não precisávamos de religião nenhuma. Se conseguíssemos ter entendido de uma forma prática os ensinos de Jesus, bastava a presença de Jesus para dispensar qualquer outra religião. Mas as coisas não se dão, o progresso não se dá por livre vontade, só pelo querer. Exige-se algum esforço de inteligência. E muitas vezes não estamos dispostos a esse esforço de inteligência. E não estamos aptos a esse esforço. Então é preciso que outros elementos, em termos de experiência, contribuam para esse despertar, criem em nós motivações para que a gente se interesse em pesquisar a causa das causas, para que a gente comece a fazer as perguntas adequadas. Porque assim como em Chico Xavier, em outros médios bons, cristãos, e outros não espíritas, né, pessoas boas que foram orientadoras da humanidade com sua palavra, com seu exemplo, assim como muitos procuraram Chico, assim como muitos procuraram Jesus, sem fazer pergunta transcendental nenhuma. Quantos que a gente mesmo conhece que ao procurar um médium, chamado médium de cura na casa, que procurou o orientador da casa, quantos procuraram a casa perguntando: poxa, eu gostaria de saber, né, o que vai ser de mim no mundo espiritual, em outra existência, existe vida, não existe? As pessoas nos limitamos a procurar Jesus para curar a doença física. Uma vez atendido, foram embora e não questionou mais nada, esperou a próxima doença. Então a pessoa procurou o Chico Xavier para aquele consolo através da psicografia, recebeu, foi embora, não houve uma digamos assim, uma penetração mais profunda dentro daquele fenômeno que se deu para ela. Então nós ainda somos criaturas muito superficiais. Estamos chegando ao final. Maria de Fátima Miranda. O que nós lembramos é que quando Emmanuel diz assim, na hora em que eu for de encontro a Kardec e a Jesus, mas ele estava falando do Kardec e Jesus que ele conhece e que nós ainda não vislumbramos. É verdade. Então fica uma lacuna, não é? E Kardec, enquanto tinha que ser um pedagogo, para dar o aproveitamento didático de todo o material, desde a primeira bancada até a psicografia. É isso aí, estamos chegando no final de mais um estudo. Lemos hoje o item 328. Agradecemos a companhia de todos vocês, prezados ouvintes.
Muita paz a todos. Semana que vem daremos continuidade com o item 329 do capítulo 29. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos irmãos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. No programa anterior, nós estudamos parte da matéria intitulada Médiuns Julgados, constante do exemplar de janeiro de 1858 da Revista Espírita. Constituiu-se de transição de matéria de um jornal científico americano sobre experiências na Universidade de Cambridge, com médiuns aos quais se ofereceu $500 para produzir os fenômenos. A experiência foi um fiasco e Kardec, nos seus comentários, lembrou outra, ocorrida na França 10 anos antes, com a mesma frustração. E nós mencionamos que as irmãs Fox estavam nesse grupo de médiuns que pretendia ganhar os $100. Então, vale a pena comentarmos que as irmãs Fox, na adolescência, muito jovens, elas foram justamente as médiuns que provocaram fenômenos espetaculares que chamaram a atenção da imprensa dos Estados Unidos, depois do mundo inteiro. Foi realmente um suceder de fenômenos irrefutáveis. Enfim, através justamente desses fenômenos profusos que as irmãs Fox intermediaram, é que se iniciou aquele processo de, em tudo quanto é lugar do mundo, espolcarem os fenômenos semelhantes, para que então, com essa agitação, digamos assim, mediúnica, se iniciasse um estudo profundo, sério daqueles fenômenos e que desembocaram justamente no trabalho de Kardec, que sobre eles mergulhou de forma científica, com toda a seriedade, com toda a perseverança, e, com base nisso, codificou a doutrina dos espíritos. E aqui essas mesmas jovens, que na época já não eram tão jovens, que haviam provocado, intermediado fenômenos excepcionais no sentido do clamor que causaram, não excepcionais porque estarem fora da normalidade, essas mesmas meninas, quando foram lá na Universidade de Cambridge com a intenção de ganhar $500, não produziram coisa nenhuma. Então, antes, elas foram, até sem saber do que se tratava, elas foram instrumentos dos espíritos superiores para sacudir a humanidade com os fenômenos mediúnicos. Mas, quando no uso do livre-arbítrio, elas foram lá em Cambridge para faturar os $500, aí os espíritos as deixaram para lá. E esses espíritos superiores, em respeito aos pesquisadores que eram sérios, não permitiram que os espíritos inferiores bagunçassem a experiência da Universidade de Cambridge. No final do programa anterior, nós ressaltamos o comentário de Kardec sobre a independência dos espíritos diante dos encarnados que desejem colocá-los a seu serviço.
Isso a gente tem que repisar sempre. Às vezes a gente encontra médios que alguém pergunta, olha, eu precisava de um conselho, preciso... tá bem, vamos lá, eu vou chamar o meu guia. Aí a pessoa para o que está fazendo, convoca o guia espiritual imediatamente vem e faz e acontece, e aconselha e faz predições, etc., que depois até, na grande maioria das vezes, não se confirma. Então, o médium que acha que é o bom, usando uma expressão muito bem moderna, que é o bom, né, que está com tudo, que faz e acontece, e pensa que só de mentalizar um espírito superior, o espírito superior vem e o recebe para fazer e o atende para fazer o que achar que ele, médium, esteja precisando. Esses médiuns costumam ter dissabores muito sérios. Vamos continuar na leitura da matéria da Revista Espírita, e com um trecho no qual continua essa questão da postura dos espíritos diante de nós. Então Kardec faz a seguinte pergunta provocativa para depois ele mesmo responder. No próprio interesse da doutrina, não devem os espíritos desejar fazer prosélitos? Responderemos que é muito orgulho julgar-se alguém indispensável ao êxito de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convence a quem querem. Quanto aos que acreditam em sua importância pessoal, eles lhe provam o pouco caso que lhes fazem, não lhes dando ouvidos. Aliás, é esta a sua resposta às perguntas sobre o assunto. E depois Kardec faz perguntas àquele espírito sobre o assunto, a um espírito lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre o assunto. Então, Kardec está aqui falando a respeito do orgulho e da vaidade daquelas pessoas que, em sendo médiuns, elas acham que podem fazer prosélitos através dos espetáculos que possa proporcionar com a sua mediunidade. Como vimos, mais uma vez Kardec aproveita para deixar claro que a doutrina espírita não é uma doutrina proselitista. Uma coisa é a gente divulgar a doutrina espírita, outra coisa é a gente querer que as pessoas sejam espíritas. São duas coisas diferentes. A divulgação da doutrina espírita é um dever. A gente tiver a oportunidade de divulgar os ensinos, os conceitos da doutrina espírita, tudo bem. Mas se nós estamos numa reunião, às vezes uma reunião social, a pessoa fala uma coisa que tem de leve a ver com o espiritismo, a gente se pega naquilo para engrenar uma conversa sobre espiritismo e fazer uma peroração sobre as vantagens da doutrina, a doutrina que vem espancar as trevas da ignorância, ou aquela doutrina que responde a todas as perguntas. Enfim, se a pobre da criatura falou alguma coisa numa reunião social que deu uma chance de um espírita ali se pegar para falar sobre espiritismo, e o espírita se vale daquilo para alugar a criatura, às vezes muitos minutos, isso é uma coisa totalmente fora do espírito da doutrina, isso é totalmente fora daquilo que os espíritos superiores nos aconselham. Isso é agredir a privacidade da pessoa, isso é assediar com conversas filosóficas, religiosas, etc., uma criatura que está ali tranquila, com calma. Agora, se a pessoa
demonstra que está sofrendo, que tem necessidades espirituais, etc, etc, aí o que é que nós temos que fazer? Levar a ela com muito carinho, com muito amor, não uma doutrinação. Minha filha, olha, isso você está sofrendo, sabe por quê? Porque você não conhece reencarnação. Porque você não conhece espiritismo. Se você conhecesse espiritismo, você estava encarando essa sua expiação, essa sua prova com a facilidade desse mundo. Ou seja, uma maneira doutrinária de chamar a criatura de desinformada, né? É como dizer, ó, você está totalmente desinformada. Porque se você fosse espírita, você estava tirando isso de letra. Isso é presunção, é orgulho, é vaidade. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter muita sensibilidade com a necessidade espiritual daquela criatura e conversar com ela de uma maneira tranquila, serena, de uma maneira de doação espiritual, de preferência até nem falando em espiritismo, em espírito. O espiritismo não é uma doutrina proselitista. Qualquer pessoa que se dirige a outra querendo convencê-la de se arregimentar para uma religião ou para uma corrente de pensamento, costuma ser enjoada, costuma aborrecer a outra. Uma outra coisa interessante que está aqui, né, no texto que nós lemos de Kardec, são pessoas orgulhosas que se julgam indispensáveis a uma causa. Há um ditado popular, meio agressivo, até meio descaridoso, que diz que de bem intencionados está calçado o caminho do inferno, né? Às vezes a pessoa conseguiu se entrosar realmente com uma corrente de pensamento, ou então ela até conseguiu se engajar num esforço sério de benefício à humanidade, né? Resolveu se comprometer com o bem, realmente. Então está desejosa de fazer o bem. Mas é orgulhosa, é vaidosa. É orgulhosa, é vaidosa. Então ela quer fazer as coisas de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com o que ela acha. Então, às vezes, até vamos contextualizar para hoje dentro de uma casa espírita. O companheiro chega numa casa espírita, ainda não conhece nem direito a casa espírita, não conhece nem direito as pessoas, mas tem muito desejo de amar e servir. Então, se incorpora uma equipe de trabalho da casa. Então, ao invés de humildemente ser contributivo, ajudar, buscar orientação sobre a maneira com que a casa trabalha, já começa a querer estabelecer logo modificações. Quer estabelecer, não, isso aí, não, isso não é assim que se faz isso não, isso aí eu tenho muita experiência, é de outra maneira. E aí a criatura passa a ser uma pedra de tropeço naquela equipe da casa espírita. Por quê? Por causa de orgulho, de vaidade, de não estar ali com aquele espírito de contribuir para o trabalho, está ali querendo fazer com que o trabalho se curve aos seus pontos de vista, a forma pela qual a gente enxerga a coisa e acha que tem que ser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Continuamos então com o texto de Kardec, que reproduz o diálogo dele com o espírito lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então Kardec pergunta: pode-se pedir aos espíritos provas materiais de sua existência e de seu poder? Podemos pedir aos espíritos isso? Resposta do espírito: sem dúvida podem provocar certas manifestações. Mas nem todos estão aptos a isso. E muitas vezes aquilo que se pede não se alcança. Eles não se dobram aos caprichos dos homens. Kardec faz uma segunda pergunta. Mas quando alguém pede provas para se convencer, não haveria conveniência em ser atendido, pois seria um adepto a mais? Outra vez, Kardec
catucando a espiritualidade a respeito do proselitismo. É válido fazer proselitismo? Porque Kardec faz isso para cada vez os espíritos dizerem não. Que é para a gente perder essa mania de ser proselitista, de querer sair por aí arregimentando as pessoas. Então, qual é a resposta que o espírito deu? Os espíritas não fazem o que querem. Os espíritos não fazem o que querem. Mas o que lhes é permitido. Permitido por quem? Pela espiritualidade superior. O comentário foi nosso. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Atestam a sua presença. Isto deve bastar a gente séria que busca a verdade na palavra. Muito importante isso. Vamos comentar um pouco. Primeiramente, Kardec pergunta sobre a possibilidade de se provocarem fenômenos materiais com vistas a comprovar a existência dos espíritos. São chamados fenômenos físicos. É a materialização, é o fenômeno de transporte, em que o espírito desmaterializa um objeto num lugar, materializa no outro. É o fenômeno das pancadas, dos ruídos, é o fenômeno das mesas girantes, enfim, são esses fenômenos todos que são espetaculares, digamos assim, porque os espíritos fazem coisas que dentro do usual que as pessoas estão acostumadas, elas não presenciam, mas que estão rigorosamente dentro das leis da natureza, que obedecem rigorosamente às leis físicas e químicas do planeta. Então, é possível, sim, é possível. Agora, o espírito, ao responder, diz que nem todos estão aptos. Então, esse é um tipo de mediunidade. É o chamado médium de efeitos físicos. Somente esses médiums são capazes de assessorar os espíritos para que esses fenômenos ocorram, para fornecer aos espíritos as condições fluídicas indispensáveis para que eles, espíritos, através dessas características físicas do médium, provoquem os fenômenos de acordo, como dissemos há pouco, com as leis da natureza do planeta. Então, o médium que não tem essas características físicas, ele não consegue dar aos espíritos condições de realizar esses fenômenos. Então, só pode realizar esses fenômenos os chamados médiuns de efeitos físicos. E, novamente, no texto, Kardec fala, ou melhor, o espírito respondendo a Kardec, diz novamente que eles, espíritos, não se dobram ao capricho dos homens. Nenhum espírito vai se curvar a uma pessoa. Não, eu, para acreditar em espírito, eu quero que um espírito venha aqui, faça isso, faça aquilo. Esse orgulhoso, esse São Tomé moderno, não vai ter essa prova dessa maneira. E no final, o espírito, na segunda pergunta, ao responder, lá no final da resposta, ele diz: a pessoa séria, ela se convence pela palavra, pela lógica, pela racionalidade. Ninguém precisa ver um espírito para acreditar definitivamente na existência do espírito. Ninguém precisa ver um espírito para chegar à conclusão que o espírito existe, que o espírito é imortal. Basta acompanhar todo esse arcabouço, toda essa estrutura de lógica, de racionalidade, toda essa estrutura de argumentação, de raciocínio da doutrina espírita, da parte filosófica da doutrina espírita. Ainda nessa segunda pergunta,
vem a questão de que Kardec indaga se não seria bom que houvesse provas para conquistar adeptos. E, novamente, o Espírito respondendo, diz que o Espiritismo não é proselitista. E fala uma coisa interessante, da necessidade de permissão dos espíritos superiores para se provocar os fenômenos. Há determinadas circunstâncias, ou a grande maioria das circunstâncias, não pode se fazer, não pode acontecer uma fenomenologia espírita desses fenômenos mais espetaculares. Certa vez brincamos num centro espírita, indagando dos presentes o seguinte: se agora aqui houvesse um médium de efeito físico e no meio do nosso estudo essa mesa se levantasse, girasse no ar, parasse com um pé só e começasse a bater, quem é que ia embora, saia correndo pela porta? Várias pessoas levantaram a mão. Várias. E são lá frequentadores da casa espírita. Mas ainda tem medo de espírito. Ainda não tem conhecimento solidificado da doutrina espírita, da ação dos espíritos, o que os espíritos podem, o que os espíritos não podem, de tal forma que se acontecer uma coisa dessa, se sente desprotegida, fica com medo, corre, vai embora. Porque se tiver o conhecimento doutrinário consistente, sabe que se acontecer uma coisa daquela num centro espírita, ora bola, está acontecendo onde tem que acontecer. É o lugar mais propício para um fenômeno desse, é num centro espírita. Então, se houver um médium de efeitos físicos e isso acontecer, o que significa? Significa que a espiritualidade superior permitiu, foi isso que os espíritos superiores disseram, tem que haver permissão, a espiritualidade superior permitiu que aquele fenômeno ocorresse, até para identificar ou permitir que se identifique daquelas pessoas que ali estão, qual a que detém esta mediunidade de efeitos físicos e quem sabe, em função dessa mediunidade inequívoca de efeitos físicos, a Casa Espírita abriu uma linha de pesquisa a respeito daquele médium que, quem sabe, pode desembocar até num trabalho de cura ou num trabalho de materialização com vista, quem sabe, à pesquisa de fenômenos. Então, essa permissão da espiritualidade superior é indispensável, porque senão as pessoas não vão saber lidar com aquele fenômeno e amanhã vai começar a ver aquele tipo de problema que existiu lá nos primórdios do Espiritismo. Começa a ver os fenômenos, depois os fenômenos rarefazem-se, aí as pessoas, naquela obrigação de dar continuidade aos fenômenos, vem aquele pensamento mau, a inferioridade espiritual, e aí a criatura começa a fraudar para garantir o espetáculo. Então, quem está à frente de trabalhos dessa natureza na Casa Espírita, trabalhos mediúnicos, os dirigentes da casa, tem que estar muito atentos a essa questão de como a mediunidade está acontecendo na casa. Vamos ver como Kardec encerra essa matéria da Revista Espírita. Sobre os médiuns julgados. Acrescentaremos ainda que é conhecer muito pouco a natureza e a causa das manifestações, pensar em excitá-las por um prêmio qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez tanto quanto o orgulho e o egoísmo. Esta condição única pode ser para eles um motivo de não se manifestarem. É preciso saber que se pode obter 100 vezes mais de um médium desinteressado que daquele movido pelo engodo do lucro, e que 1 milhão não o levaria a fazer o que não deve. Se algo há para admirar, é o fato de encontrarem médiuns capazes de se submeter a uma prova que tenha por objetivo uma soma de dinheiro. O texto lido, queridos irmãos, é de uma clareza meridiana. Nós não faremos qualquer comentário a respeito.
é claro demais, não deixa margem a dúvidas absolutamente nenhumas. Nós estamos chegando ao final do programa, o tempo está se esgotando. Nós nos despedimos por aqui, desejando-lhes muita saúde, muita paz, tudo de bom, e estaremos novamente juntos na próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.